Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na nossa disciplina de Gestão de Processos de Negócios, agora na semana 3. Então, mais uma vez, estou propondo para vocês aí um resumo, né, do conteúdo do livro trabalhado nessa semana. Então, nessa semana 3, nós vamos usar um livro chamado Mapeamento e Modelagem de Processos, né, do Rocha, Afonso e Barreto, né, onde nós vamos tratar o assunto ciclo de vida de um processo. Na semana 2, no finalzinho da semana, nós mencionamos, né, as etapas do ciclo de vida de um processo e a gente agora aqui vai abrir um pouco mais a discussão sobre esse tema. Muito bem, então o ciclo de vida usual do gerenciamento de processos de negócio envolve as fases de planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle, né, e refinamento. Gente, pode ser que vocês encontrem, dependendo do autor, né, alguns nomes diferentes, né, para ciclo de vida. Então, por exemplo, alguns falam de melhoria, aqui está sendo falado no último item, no último ciclo, aqui está falando de refinamento, né? Então, ali na parte de desenho está sendo falado de... Lá no outro autor fala de mapeamento. Então, assim, os nomes não interferem, mas basicamente a essência que você precisa saber de cada fase do ciclo de vida, né? Então, começa pelo planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle, que é uma coisa só, e o próprio refinamento. E se for necessário, né? Não, se for, e na verdade quase sempre é necessário, você propor as melhorias, né, no decorrer da execução do processo, você volta na fase de planejamento e propõe o planejamento da melhoria que você precisa adotar no processo, tá? Então esse é um ciclo de vida usual do gerenciamento de processo. Muito bem, então fase do ciclo de gerenciamento de processo, não, então a fase de planejamento, né, aquela primeira fase, compreende a análise de toda a documentação disponível sobre os processos para que se possa entender como eles se alinham à missão da organização. Não tem por que a gente escrever processos estanques à missão da organização, processos que não fazem parte da missão da organização, né? Também que possam estar alinhados, além da missão, aos serviços prestados e aos interesses dos clientes. O objetivo dessa fase é obter uma visão global dos processos, né, compreendendo a sua apropriação à cadeia de valor gerada pela organização, e essa fase envolve 4 atividades básicas. O entendimento da organização como um todo, lembrando que você está na fase de planejamento, né, a identificação dos processos principais, né, também conhecidos como macroprocessos, a identificação dos principais indicadores de medição de desempenho da empresa e do processo, consequentemente, né? A preparação para a análise dos processos da organização. Tá? Então é uma fase bem, vamos dizer, que você precisa ter um soft skill bem apurado para você realmente conseguir enxergar, né, e entender a organização como um todo, para que você consiga separar os seus principais processos, né? Depois, na fase de análise, né, ele coloca, na fase de análise é essencial que os processos sejam observados, né, de maneira real, como acontece na organização. Isso servirá para ter uma visão mais realista, que vai possibilitar a modelagem e avaliação de todos os processos da organização. O estado atual e real dos processos é conhecido como as is, que pode ser traduzido literalmente como assim está. Então, quando você chega e você vai mapear a situação atual, o estado atual de um processo que já está rodando dentro da empresa, vamos dizer assim, você faz basicamente o que a gente chama de, você faz o reconhecimento dos processos como eles estão no momento, ou assim está, também chamado de as is, né? É pela análise do processo atual, como ele se encontra, que vai ser possível compreender em quais pontos ele pode ser melhorado, para que as próximas fases do ciclo de mapeamento de processo sejam executadas. Essa fase envolve as seguintes atividades: entrevistar as pessoas envolvidas nos processos, que executam os processos, né? Analisar a documentação que esses processos podem utilizar, documentar tudo que foi feito durante a fase de análise e validar o entendimento e documentá-lo também, tá? Então, é uma fase de reconhecimento, né, da situação atual dos processos da empresa. Depois você tem a fase de desenho, né? Envolve a tomada de decisão com relação ao que foi concluído na fase de análise,
pois agora já devem ser conhecidos de forma detalhada os pontos de gargalo, as falhas, os atrasos, os retrabalhos e todas as inconsistências dos processos analisados. Então, note que na fase de análise, como você desenhou a situação atual, você já consegue reconhecer quais são os gargalos, as falhas, os atrasos, os retrabalhos que os processos atuais estão fazendo. E aí você vai, né, na verdade, todas as inconsistências, né, que você analisou nos processos que passou por você na fase de análise. Então, essa é a fase em que se promove o alinhamento dos processos aos objetivos da estratégia da organização, aqueles processos que estão desalinhados, né, com os objetivos estratégicos da organização, você vai trazê-los para esse alinhamento, fazendo adequações que tragam melhorias aos processos ou desenhando novos processos, né, fazendo uma reengenharia dos processos atuais. O estado que define o que é desejável para um processo se chama to be. Nota então que você sai da fase assim está, que é o as is, e você vai para a fase de transformação do processo, que é chamada to be, né? É a nova fase que o processo vai se encaixar, né? Então você sai do assim está para como deverá ser. Então, olha que transformação que a gente consegue nessa fase aí de desenho. Essa fase inclui as seguintes atividades: analisar as lacunas identificadas, tecendo comparações com o que deveria ser feito, né? Desenhar o processo analisando o uso de tecnologia da informação, por isso eu falei aí que existem alguns softwares, né, que você pode utilizar para fazer esse desenho, né, esse novo desenho do processo. Executar os procedimentos de aceite das melhorias sugeridas e dos novos processos, criar um plano de implantação para as melhorias e os novos processos, tá? Então, aqui eu coloquei no Fique Atento, né, um pouquinho mais, eu falo um pouquinho mais do que significa essas situações, né, de como está e de como deverá ser aqui em cima, só para revisar. Na fase de monitoramento e controle, né, permite uma verificação sobre o alinhamento dos processos aos objetivos estratégicos da organização. Mais uma vez, como o próprio nome diz, você está monitorando a situação que você implementou lá no to be, né, de como deverá estar. Você está agora na fase, depois de ter implementado, você está monitorando. Essa etapa que são monitorados os indicadores de medição de desempenho para avaliar quais foram os resultados obtidos no processo, né? Os indicadores de desempenho mais utilizados costumam fazer a medição de aspectos como o tempo de duração do processo, o custo operacional do processo, a capacidade de geração de resultados de um processo e a qualidade na geração do resultado. Depois a fase de refinamento ou de melhoria, né? Caracteriza o início do procedimento de melhoria contínua dos processos, né? Aqui são analisados todos os resultados esperados e o que está sendo atingido na prática, para que o processo seja evoluído de forma planejada e sejam constantemente monitorados com relação aos resultados e o valor que entregam. O objetivo dessa fase deve ser a melhoria no desempenho dos processos, visando a redução de custos e o atendimento às expectativas do cliente. Gente, essa revisão, né, de melhoria contínua do processo nunca vai acabar, né? Uma vez implementado e você achou uma solução ótima, você monitorou, né, e você implementou e você encontrou naquele momento uma situação ótima, pode ser que amanhã não seja mais a solução ótima, né? A empresa está embutida dentro de um contexto global muito volátil. Então, se a situação da empresa modifica, se os clientes exigem novas agregações de valor, né, o mercado te coloca na empresa uma pressão diferente do que tinha há 2, 3 anos atrás, o processo tem que ser redesenhado para atender aquela melhoria, né? Então, essa fase de refinamento é uma fase contínua. Uma fase contínua que tem que voltar, se for o caso, lá para a fase de planejamento e seguir esse ciclo de gerenciamento de processo novamente, tá? Muito bem. Seguindo, decomposição de processo. Para que possam ser melhor compreendidos, os modelos de processo de negócio devem ser elaborados em vários níveis, né?
E é essencial que os processos sejam decompostos em níveis baixos, né? O suficiente para que as tarefas podem ser compreendidas, levando ao entendimento do processo como um todo. Tá? O que é isso aqui, gente? Quando ele fala de decomposição de processo, dependendo, né, da complexidade do processo que está sendo mapeado, a gente precisa de uma maior decomposição, uma menor decomposição. Né? Então, se a gente olhar assim, a nível lógico e a nível físico, a gente diria que a nível lógico, você decompõe o processo, né? Você tem o processo de negócio e você decompõe ele em subprocessos. Ok. Quando você olha numa visão mais física, você vai chegar na função, na atividade, na tarefa, no cenário e no passo. E assim, como até mesmo como experiência, talvez assim, eu não tenha pegado, visto a necessidade, tá? Diante dos processos que eu já mapeei, eu não senti a necessidade de chegar na opção de cenário e passo. Mas na opção de atividade e tarefa, eu já percebi a atividade de decompor o processo nesse nível. Tá? Então, mais uma vez, por que você. Isso é uma regra? Não, não é bem uma regra, mas vai facilitar o seu entendimento ou de quem vai utilizar o processo, até muito mais de quem vai utilizar o processo, né, no dia a dia, você ter a capacidade de decompor esse processo em um pouquinho mais. Talvez a atividade ainda esteja muito macro, a nível de entendimento da execução do dia a dia, das coisas do dia a dia. Então você precisa pegar essa atividade e decompor ela em tarefa. Tá? Então isso vai ser realmente uma análise, né, de você, enquanto o analista de processos da empresa, conseguir perceber qual é o nível de decomposição que você vai precisar chegar. Tá? E aí aqui eu coloco, né, quais seriam esses níveis, né, de decomposição. Então, ele primeiro fala lá, aquele que eu coloquei, por exemplo, nível 1, processo de negócio, fornece uma visão global do processo, é um trabalho que entrega valor ao cliente. Então, você tem uma descrição muito mais sucinta e muito mais macro da execução do processo. Né? Depois você pode decompor ele para um subprocesso, decomposição do processo por afinidade, objetivo ou resultado desejado. Né? Então, você começa a agrupar os subprocessos, né, a partir de processos macros que você identificou. E a partir do nível 3, você tem uma definição mais física. Né? Você vai, no nível 3, 4, 5, você vai decompor eles em atividades, em tarefa, né? Em cenário, talvez o cenário que aquela atividade, aquela tarefa vai ser executada. Né? E o passo, que é a menor referência de nível de ação a ser executada. Como eu falei, eu não cheguei a usar, a ver a necessidade de usar o cenário e o passo. Tá? Então, assim, fica aí, na verdade, essa teoria como algo que pode facilitar o seu entendimento, né, quando você chegar na parte mais prática, né, de escrita do processo, do mapeamento do processo em si. Você perceber que talvez a decomposição seja a solução para que você possa chegar num nível de entendimento melhor e propor a melhor alternativa de melhoria daquele processo. Né? E aí, seguindo, né, os modelos de referência para o ciclo de gerenciamento de processos, então ele coloca o seguinte: existem inúmeros modelos de referência que as organizações podem adotar para fazer o gerenciamento do ciclo de vida dos seus processos. Eu deixei dois, o modelo Seis Sigma, né, e o modelo Juran. Né? Então, rapidamente passando pelo modelo Seis Sigma, né, é um modelo reconhecido internacionalmente, muito utilizado para identificar e implementar as melhorias nos processos organizacionais, assegurar que os custos de operação sejam menores e, em vista disso, proporcionar um aumento de lucro para a empresa. Né? Esse é o objetivo principal quando a gente busca a melhoria no processo. Cada um dos sigmas representa uma escala de qualidade, sendo o nível 1, né, o nível mais baixo, com maior taxa de defeitos e grande possibilidade de perda nas vendas por falta de qualidade. Ao contrário, quando uma empresa está no nível 6, né, que é o nível mais alto dentro desse modelo, ela costuma apresentar uma média de apenas 3 defeitos em 1 milhão de operações.
Atingir o Seis Sigma, né, traduz alto padrão de qualidade e baixíssimo índice de defeito para uma empresa. O modelo Seis Sigma tem como objetivo a melhora na eficiência dos processos, a redução de custos com os defeitos dos processos. Claro que você está tentando reduzir defeitos, né? Então você vai reduzir custos. Melhoria no resultado oferecido ao cliente, tomada mais ágil de decisões, né? Basicamente, seu funcionamento se baseia nas fases de definição de metas, medição do desempenho, análise de resultado, implementação de melhorias, monitoração e controle das atividades e retornando à fase de definição novamente. Então aqui eu mostro o modelo Seis Sigma, né? Que na verdade eles são inspirados no método DMAIC, né? Definir quais são as metas, mensurar o que os seus processos são capazes de fazer, analisar quais são as falhas dos processos atuais, incrementar o que você pode melhorar nos seus processos que facilite o cumprimento da meta e controlar o que foi implementado e precisa ser monitorado. Então notem, gente, que na aula, se não me engano, na aula 1 ou na aula 2, eu falei do ciclo PDCA. O que eu estou apresentando para vocês aqui é um novo modelo, é um outro modelo, né, de gestão da qualidade de processos, né, na execução de processos, que é o modelo Seis Sigma, que basicamente utiliza esse método DMAIC, né? Então, assim, o que ele, na verdade, o método Seis Sigma faz é conseguir fazer você enxergar em qual nível de erro que você tem, né? E aí esse erro, na verdade, para a gente é um desperdício, né? Quantos desperdícios você está tendo dentro da empresa, consequentemente pela execução daquele processo, e obviamente você implementar aquele método DMAIC para você garantir uma melhoria desse processo, né? Então ele coloca, para os negócios, o Sigma vai representar a frequência, né, com que uma operação vai exigir mais recursos que o necessário para satisfazer um cliente. Em outras palavras, ele vai determinar quantas vezes ocorrerá desperdício. Dessa forma, são dados 6 níveis de Sigma, né? É o nível que você tem, o nível que você tem o menor nível de sucesso, né, o nível 1, e o 6 é o maior nível de sucesso, onde você vai ter quase um nível de perda muito pequeno, né, de desperdício muito pequeno. Então você sai talvez no nível 1 e vai buscar os níveis. Eu estou no nível 2, consegui o nível 3, consegui o nível 4, até chegar num nível mais brilhante, que seria o nível 6. Então é sempre analisando o seguinte: o processo foi mapeado, o processo foi implementado. Na fase de monitoramento, eu vou utilizar aquele método DMAIC para eu enxergar em qual modelo, em qual nível de Sigma a minha empresa está. E aí, a partir do nível de Sigma, né, se não for o ótimo, né, não for o bom, não for o ótimo, eu buscar uma melhoria contínua novamente. Então, quer dizer, isso tudo é ferramental. Mais uma vez, essas ferramentas só são utilizadas porque a gente precisa pensar na melhoria do processo sempre. Que uma vez implementado, uma vez gerado e implementado, não quer dizer que eu solucionei o problema ou que eu eliminei o desperdício, né? E aí nós vamos encontrar ferramentas que vão nos ajudar a ter esse melhor controle, tá? Então, assim, só a gente não vai nem cobrar, mas só com a nível de curiosidade, né? Para vocês terem noção, se a gente fosse falar, gente, nessa disciplina de modelo Seis Sigma, eu diria para vocês que é quase uma outra disciplina. Então, o modelo Seis Sigma exige, né, um estudo mais aprofundado do conceito, né? Então, aqui eu só trouxe mais uma informação sobre o modelo, né? Então, ele diz que o modelo Seis Sigma envolve equipes que têm alguns papéis especiais, pois são desempenhadas por pessoas que possuem certificação. Então, notem que você, atuando na área de administração e a sua empresa preocupada com os desperdícios, preocupada em garantir um acompanhamento melhor da execução dos processos, a empresa vai investir que você, funcionário dela, né, gestor, faça a certificação Seis Sigma, né? Então, para você terem noção, o Master Black Belt, aí, né, o Champion, é a pessoa que garante a remoção dos obstáculos que impedem o sucesso da implementação do processo. Além disso, ele aprova ou reprova as propostas de melhoria nos processos e implementa suas alterações.
Olha que nível que a gente chega, gente, até nível de certificação. Então a melhoria dos processos vem acontecendo, né, diariamente, e a gente chega num nível de pessoa que garante a remoção dos obstáculos que impedem a implementação do processo. É o Master Black Belt, né? Então, ele chega a aprovar ou reprovar as propostas de melhoria nos processos, né? Você tem também o Black Belt, né? É o líder da equipe de implementação do projeto, conduz a equipe no desenvolvimento, ensina a aplicar as ferramentas, identifica pontos de melhoria no processo. O Green Belt, né? É o profissional que realiza projetos de complexidade média, é orientado pelo Black Belt na condução de seus projetos. Nós temos o Yellow Belt, né? É o profissional que realiza projetos de baixa complexidade, os processos em que está envolvido não dependem de muitas interações com outros processos e outras áreas da empresa, né? São projetos de rápida implementação com prazos que normalmente não ultrapassam 2 meses, né? São as pequenas melhorias identificadas e muitas das vezes que acontecem somente dentro de um departamento, não existe muita interação com outros processos ou outros departamentos. Então, são implementações rápidas, né? São soluções rápidas que podem ser adotadas, né? E o Yellow Belt aí consegue resolver. E, propriamente dito, os membros da equipe, não são os que trabalham efetivamente na execução do processo, que precisam estar envolvidos e comprometidos com o resultado. Então, no nível de importância, né, de complexidade de profissional menor para maior, você vai sair do Yellow Belt, do Green Belt, do Black Belt, até chegar no Master Black Belt, que é quem realmente aprova ou reprova as propostas de melhoria do processo, né? Então, é uma teoria fantástica, né? Eu acho que vale a pena vocês, depois que estiverem atuando em algumas empresas aí, né, que enxergarem esse modelo como sendo um modelo essencial, né, para a gestão, né, do negócio, que você procure um treinamento específico e busque talvez a certificação para quem sabe chegar nesse nível Master Black Belt aí, né? Então, acho que é isso. Finalizamos aí mais uma semana e aguardo vocês nas próximas aulas. Grande abraço.